Olá, vamos falar de uma coisa fascinante hoje. Como é que o mundo aqui fora entra na nossa cabeça? Pois é, a gente vai seguir a jornada incrível de um sinal, desde o momento em que ele chega nos nossos sentidos até lá no fundo do cérebro e, o mais legal, vamos ver como essa viagem nos transforma a todo instante. Já pararam para pensar nisso? Como é que uma simples vibração no ar se transforma, sei lá, numa sinfonia, numa emoção, numa lembrança? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar desvendar hoje. Bom, vamos lá. Tudo começa com os nossos sentidos. Dá para pensar neles como as únicas janelas que o cérebro tem para o mundo lá fora. Sem eles, o cérebro ficaria, assim, completamente no escuro, isolado. Imagina os sentidos como uma equipe de especialistas, sabe? A visão é a nossa fotógrafa, capturando toda a luz. A audição é a musicista, decifrando as ondas sonoras. O tato é o escultor, sentindo texturas, temperaturas, cada um com um trabalho super específico, juntando as pecinhas do quebra-cabeça que é o nosso ambiente. E aqui vem a primeira grande sacada. Não importa se é a cor de um pôr do sol, o cheiro de café ou o gosto de um limão. Toda essa informação é traduzida por uma língua só, uma língua universal que o nosso corpo entende, um sinal elétrico. Ok, então a sensação virou um sinal elétrico. E agora? Agora ela precisa viajar. E essa viagem acontece numa velocidade impressionante pelo nosso sistema nervoso. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Pensem naquela brincadeira clássica de enfileirar dominós. Um toquinho no primeiro e a fileira inteira cai, numa reação em cadeia, certo? Guardem bem essa imagem. Pois é, o impulso nervoso funciona de um jeito muito, mas muito parecido. Ele vai pulando de um neurônio para o outro numa reação em cadeia super rápida, sabe? E sempre numa direção só, igualzinho aos dominós caindo. É assim que a mensagem vai passando para frente. Mas essa jornada não é uma linha reta, sem paradas. Existem pontos de checagem, pontos cruciais no caminho. E o mais importante de todos eles se chama sinapse. A sinapse é muito mais do que só um espacinho vazio. Pensa nela como um porteiro inteligente. É bem aqui que o nosso sistema nervoso central começa a filtrar e a dar um sentido para a avalanche de informações que chega o tempo todo. É exatamente nesse ponto que uma decisão fundamental é tomada. A sinapse pode deixar o sinal passar, fortalecendo a mensagem, ou pode simplesmente barrar a entrada. É o filtro que nos permite focar no que é importante e ignorar todo o resto. Tipo aquele zumbido do ar-condicionado que a gente para de ouvir depois de um tempo. Então, chegamos ao ponto central. Todo esse processo de enviar sinais não serve só para transmitir informação. Cada sinal que passa, cada decisão tomada lá na sinapse está, na verdade, remodelando o cérebro fisicamente. E esse fenômeno incrível tem um nome: plasticidade neural. Essa frase resume tudo perfeitamente. O nosso cérebro não é uma pedra, algo fixo. Ele está mais para argila, sabe? Sendo constantemente moldado pelas nossas experiências, sensações e até pelos nossos pensamentos. Um dos mecanismos para isso é a potenciação. É como abrir uma trilha no meio do mato. Quanto mais gente passa por ali, mais batido e rápido o caminho fica. É exatamente assim que a prática e a repetição fortalecem as conexões no cérebro. E claro, o contrário também é verdade. É aquele famoso ditado: use ou perca. As vias neurais que a gente não usa acabam enfraquecendo com o tempo, que nem aquela trilha abandonada que o mato toma conta de novo. E agora, a forma talvez mais impressionante de plasticidade, a reorganização. O cérebro pode literalmente redesenhar o seu próprio mapa de funções. Uma área pode assumir as tarefas de outra que não está mais funcionando. Essa ideia de reorganização pode parecer meio abstrata, né? Mas acontece o tempo todo. Vamos ver um exemplo bem concreto que envolve o nosso sentido do tato. Imagina que uma parte do corpo, um dedo, por exemplo, sofre uma lesão e não consegue mais mandar sinais para o cérebro. A área do cérebro que era responsável por aquele dedo fica, de repente, desempregada, sem receber nenhuma informação. É aí que a plasticidade entra em cena de um jeito espetacular. O cérebro detesta espaço ocioso. Com o tempo e com o treino, as áreas vizinhas que cuidam dos outros dedos começam a se expandir e a ocupar aquele espaço silencioso. O resultado? Os outros dedos podem ficar até mais sensíveis do que antes. É por isso que a fisioterapia funciona tão bem. Ela não conserta só o músculo, ela treina ativamente o cérebro para se reorganizar. E esse mesmo princípio explica por que a estimulação sensorial é tão, mas tão importante na infância, que é quando esse mapa do cérebro está sendo desenhado pela primeira vez.
Ufa, quanta coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos recapitular essa jornada toda bem rapidinho, em 30 segundos. Primeiro, tudo começa com um estímulo do mundo lá fora. Esse estímulo é convertido num sinal elétrico que todo o corpo entende. O sinal viaja até a sinapse, que é aquele ponto de decisão, o filtro do que importa. Para finalmente ser interpretado. E nesse processo, o próprio cérebro muda, da sensação até a transformação. É um ciclo constante. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se cada som, cada imagem, cada toque está de fato esculpindo a estrutura do nosso cérebro, a pergunta que fica é: o que as experiências de hoje estão ensinando ao cérebro? Pensem nisso. Até a próxima!